Vamos seguir. Aula 2, processo administrativo. Trataremos aqui os princípios do processo administrativo. Mas é importante você partir de uma definição de princípios. E aqui eu vou me valer do grande mestre, professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Celso Antônio Bandeira de Mello, no seu livro Curso de Direito Administrativo, editora Malheiros, tá? Página 53. Olha o que o grande mestre nos ensina acerca dos princípios. Abre aspas. Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental, que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata compreensão e inteligência delas, exatamente porque define a lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe dá sentido harmônico. Ou seja, qual é a ideia que nós vamos ter de princípios, seja para o direito administrativo, para o direito constitucional, não importa o ramo do direito. É esse mandamento nuclear, isto é, princípios são os valores que vão nos conduzir à plena satisfação do interesse público. E aí, turma, dentro do processo administrativo, você vai ter no artigo 2º da Lei 9784 de 99 a seguinte redação. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. E a grande virtude dessa lei é que o legislador nos forneceu os conceitos nos seus 13 incisos do próprio artigo 2º, parágrafo único. E vamos pegar esses princípios. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de... O primeiro diz assim, atuação conforme a lei e o direito. Ora, se nós, servidores, temos que agir conforme a lei e o direito, nós temos o clássico princípio da legalidade. Segundo, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Princípio da finalidade, né? Finalidade, de acordo com o professor, tá aqui, grande professor também, professor advogado, excelente livro, professor Alexandre Maza. Tá? Alexandre Maza também nos dá aí, né, um capítulo do seu livro, esse tema processo administrativo, onde ele destrincha esses incisos e nos fornece tais princípios. Então você vai ter aqui o princípio da finalidade, que é esse atendimento a fins de interesse geral. Terceiro inciso, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. É o clássico princípio da impessoalidade, esculpido também lá no artigo 37 caput da nossa Constituição, né? Ou seja, vedada a renúncia, tá aqui, melhor dizendo, a promoção pessoal, isto é, você não pode utilizar o seu cargo para buscar promoção pessoal, tá? Se valendo ali da máquina administrativa. Inciso 4º, atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Exige-se da administração pública esse critério de atuar dentro da ética, da honestidade, da boa-fé e a conduta aí proba, conduta honesta. Inciso 5º, a divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Se vamos divulgar os atos administrativos para a sua devida eficácia, nós temos ali o clássico princípio da publicidade, notadamente que não se divulga tudo, porque a própria Constituição nos traz ali exceções. Por exemplo, o artigo 5º, inciso romano 60, quando houver interesse social. Sexto inciso do artigo 2º, parágrafo único da Lei 9784 de 99, diz aqui, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias
ao atendimento do interesse público. Isto é, temos que agir com equilíbrio, com bom senso, com proporção, com razoabilidade. Então nós temos o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, que é esse princípio que, de acordo com a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, visa limitar a discricionariedade administrativa. Inciso 7º, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, princípio da motivação, tá bom? Tem que motivar a decisão administrativa, e o próprio artigo 50 da Lei 9784 nos fornece 8 incisos, 8 casos em que nós temos que motivar, externar as razões que levou a administração a tomar aquela decisão. Inciso 8º, observância das formalidades essenciais, a garantia dos direitos dos administrados. Princípio da segurança jurídica, um princípio, inclusive, com matiz constitucional. Artigo 5º, inciso romano 36, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esse princípio é tão importante que a lei nos fornece implicitamente ele no inciso 8º e no inciso 13 do próprio artigo 2º da lei, que diz assim: interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Também princípio da segurança jurídica. Vai mudar a interpretação, a lei não está admitindo, ou seja, vedando a aplicação retroativa. Inciso 9º, adoção de formas simples suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. É o princípio do informalismo. A administração quer resolver esse litígio na via administrativa sem necessidade em que o administrado venha se socorrer da via judicial. Então ela vai já no artigo 22 da própria Lei 9784 dizer que os atos do processo não dependem ali de uma forma, pré-determinada, ou seja, o processo é informal, tá? Não vou exigir muito do administrado. Se ele quiser, ele contrate um advogado. Não vou cobrar custas em regra. A regra é a gratuidade. Tudo para se resolver na via administrativa. Inciso 10, garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas sanções situações de litígio. Ora, se eu vou dar para o administrado esse direito de se comunicar, se manifestar, alegações finais, interpor inclusive recursos, produzir provas, eu vou estar trabalhando com o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, contraditório e ampla defesa. Inciso 11, a proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas previstas em lei. É o princípio da gratuidade, Ou seja, você em tese não vai cobrar. Em tese ele vai peticionar, vai preencher os requisitos e vai aguardar a administração se manifestar. Em regra, não vai pagar nada, salvo se a lei previr, salvo se a lei prescrever. Tá bom? Então, se ele colocar em nenhum caso, é possível fazer cobranças, está errado. A lei pode prescrever tais hipóteses. É uma regra geral. E o inciso 12, impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. É o princípio da oficialidade ou da impulsão oficial, isto é, artigo 5º da Lei 9784 de 99. O processo pode iniciar-se por provocação, a pedido do interessado, ou ele pode iniciar de ofício, isto é, ela toma conhecimento de uma irregularidade, ela pode deflagrar o início desse processo administrativo. O 13 a gente já falou, princípio da segurança jurídica. Beleza? Obrigado aí pela atenção de vocês. Vamos juntos!